Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre um movimento que está havendo dentro da comunidade LGBTQ+, alguma coisa aí, plus, 2S, não sei o que lá, eu nunca lembro quantas letras que tem nesse negócio. Mas enfim, a comunidade LGB, que é lésbica, gays e bissexuais, estaria meio incomodada com a questão de identidade de gênero, né, que meio que virou uma moda entre adolescentes sem ter muito impacto real na vida das pessoas. E eu consigo ver perfeitamente porque que o pessoal está chateado com isso e quer distância desse pessoal. A questão toda aqui é justamente, segundo o pessoal dessa associação LGB, não é brigar com o resto da comunidade LGBTQI+, e coisa e tal, mas simplesmente focar nos tópicos que realmente interessam, né? A comunidade, de forma geral, foi cooptada pela esquerda para pautas esquerdistas genéricas, e o pessoal lembra que, poxa, é um absurdo ficar discutindo questão de identidade de gênero, quando você ainda tem tantos países no mundo em que ser homossexual é um crime. As pessoas são condenadas por isso, são mortas por isso. Era isso que a comunidade devia estar lutando para acabar, porque realmente isso é um absurdo real, né? Vamos entender o caso deles, que eu achei bem interessante o posicionamento deles aqui. Essa notícia foi sugerida por Índio com Sono, anarcossocialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, esse desconforto de muitas lésbicas, gays e bissexuais com o pessoal da identidade de gênero é uma coisa que já existe há algum tempo, porque a identidade de gênero se tornou um negócio meio que, como é que eu vou dizer, banalizador da questão. Uma pessoa que é homossexual, que nasce com uma orientação sexual diferente, ela passa por um desafio muito grande na vida dela, ela tem que superar muitas coisas na vida dela, né? E aí você vê uma turma de adolescente que fala, ah, não, meu sexo agora é aeon flux intermediário, que de manhã cedo eu tô apaixonado pela cafeteira e de tarde eu tô apaixonado pelo aspirador de pó, eu não sei o que lá, enfim, e fica inventando um monte de coisa, como se orientação sexual e sexualidade fosse uma coisa assim que, né, que muda, que é fluido, que não tem sentido, né? Viram muito mais uma bandeira para fazer, para a própria identidade, para construir a própria identidade, do que realmente uma orientação sexual. Nesse ponto eu acho que eles têm uma certa razão, tá? De fato, há uma certa banalização dessa coisa toda. Vamos ler aqui o que tem aqui do movimento, olha só. Em um movimento para se distanciar do movimento LGBTQ+, a comunidade LGB anunciou independência em um comunicado oficial divulgado no dia 20 de setembro de 2025. O mais curioso dessa história é que, não sei se vocês lembram disso, mas bem no início da comunidade, era LGB mesmo, né? Era lésbicas, gays e bissexuais. Era isso que começou o movimento, né? Aí depois foram acrescentando transexuais e queer, queer, né? E intersexo, não sei o que lá. Foram botando um monte de letra, né? Virou uma tripa de letra que ninguém nem se entende o que é nesse negócio, né? Enfim, a coalizão reúne grupos de lésbicas, gays e bissexuais. Isso é, digamos, a coisa raiz. Isso realmente sempre existiu na raça humana, sempre teve, né, lésbicas, gays, bissexuais e coisa e tal. A decisão da LGB Internacional, que é uma organização internacional que tem várias alianças em cada país, por exemplo, aqui no Brasil tem a Aliança LGB, e em outros lugares tem outras alianças aqui, em cada país tem aqui os seus membros, né? E essa aliança, o foco dela é justamente a questão de focar em sexualidade, em orientação sexual, e esquecer o resto desse alfabeto maluco que tem para lá, né? Aqui, ó, eles criticam a transição de gênero e defendem que lutas pelos direitos LGBT devem se concentrar exclusivamente na orientação sexual, ou seja, efetivamente na liberdade sexual. Você pode fazer sexo com quem você quiser. Isso é uma coisa que eu consigo entender perfeitamente. A pessoa tem o direito de procurar a felicidade dela onde ela for encontrar, né? Aqui, ó, essa separação é vista como um esforço para redirecionar o foco das discussões em torno dos direitos LGBT, alegando que a identidade de gênero se tornou o centro das atenções em detrimento dos direitos relacionados à sexualidade em si. Olha o que eu falo sempre para vocês, né? É lógico que essa questão de usar de pronomes e coisa e tal é uma coisa importante, realmente, não tenha dúvida, mas não é o mais importante nessa história, né? O que eles colocam aqui, o que me chamou a atenção nessa história aqui, ó, a LGB Internacional argumenta que o movimento LGBTQ+ perdeu de vista questões cruciais
enquanto ainda existem 64 países onde a homossexualidade é criminalizada, principalmente países árabes, né? O pessoal aí adora defender a Palestina e não sei o que lá, sendo que na Palestina, se você for homossexual, você é morto, né? E é uma coisa terrível isso realmente é inaceitável, né? Então, ou seja, esse deveria ser o foco da comunidade, buscar o fim da criminalização do homossexualismo nesses países e também a aceitação dos gays e lésbicas no país como um todo. Isso é, evidentemente, uma pauta importante, né? Mesmo aqui no Brasil, não há proibição desse tipo de coisa, não é crime, evidentemente, mas você ainda tem desafios, tem muitos lugares, tem muitas coisas que você ainda tem o problema do preconceito, né? Aqui, ó, um dos pontos centrais da nova aliança é a oposição à transição de gênero entre menores. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu acho isso um absurdo realmente. Não é, eu entendo a preocupação das pessoas, eu entendo que se a pessoa realmente ela se encara com uma outra pessoa, com outro sexo, ela pode querer fazer a transição, e se demorar muito a fazer a transição de gênero, ela pode ter impactos que é difícil de reverter depois. Mas a verdade é que fazer essa transição de gênero em menores também gera impactos que não dá para reverter depois. Aquele tratamento hormonal e coisa e tal, o pessoal tem essa ideia de que, ah não, mas você bota ali uma suspensão, um bloqueador de puberdade que vai esperar e depois decide. Não, isso não existe, cara. A puberdade acontece numa época da vida nossa e se você bloquear aquilo ali, o que vai acontecer é que não vai acontecer a puberdade. Então, assim, não tem esse negócio, né? E é uma coisa que é muito complicada para uma criança fazer. Como é que ela sabe a diferença se ela, na verdade, não é que ela seja uma transexual, ela é um gay? Beleza, você sente atração pelo mesmo sexo, você pode ser homossexual. Simplesmente assim. Não quer dizer que você seja um transexual, que você tem que fazer transição de gênero. Então, é o tipo de decisão que criança não pode tomar essa decisão. Não tem esse negócio, não. Depois que fez os 18 anos, que já é maior de idade, aí, meu amigo, você faz o que você quiser da sua vida. Quer cortar, corta. Quer encher, enche. Faz o que você quiser da sua vida. Aqui, ó, a LGB Internacional expressa preocupação com a crescente prescrição de tratamentos hormonais e bloqueadores de puberdade para adolescentes. É o problema que eu vejo também nessa história. Acho extremamente temerário esse tipo de coisa, porque crianças não têm maturidade para tomar isso. Aí se a criança realmente for transexual, depois dos 18 anos, meu amigo, ela faz a cirurgia toda que ela quiser da vida dela e pronto. Dados alarmantes foram apresentados pela organização, porque tem isso também, tá? Tá tendo um movimento muito grande lá nos Estados Unidos de pessoas arrependidas de terem feito a transição. Se você começa a fazer transição com menos de 18 anos, isso é um problema, meu amigo. Você depois pode se arrepender. E se você se arrepender, como é que você faz, né? Porque a transição é uma coisa que meio que não tem como voltar atrás. Por isso que eu sempre falo aqui, o pessoal me critica muito. Veja, muita gente que assiste o meu canal aqui é conservador, eu respeito isso muito, tenho um respeito enorme pelos conservadores, mas eu sempre deixei claro, até pelo respeito que eu tenho com o meu público, eu não sou conservador. Eu falo sempre, eu acho que a mãe vestiu o menino de mulher para ir na escola, botou saia no menino para ir na escola. Meu amigo, não tem problema, meu amigo, botou saia agora, depois o menino veste calça, tira a saia, tira a calça, bota o que ele quiser. Isso não muda a vida da criança. Pode ser que a criança passe por um trauma, pode ser que ela passe por um trauma, mas a função de pai é traumatizar filho mesmo, meu amigo. Não tem esse negócio não. Todos nós somos traumatizados pelos nossos pais e vamos traumatizar os nossos filhos, isso é normal. Chama-se vida, faz parte do desenvolvimento. A gente tenta o melhor, né? Mas sempre vai ter algum impacto, sempre tem alguma coisa. O pai e a mãe sempre projetam coisas nos filhos. É inevitável isso, não tem como evitar. Então eu não tenho problema com... a mãe mandou o menino com de saia, foi na parada gay com a criança. Eu não vejo problema nenhum nisso. Não vejo, sinceramente, não vejo problema. Agora, quando fala em transição, aí eu já vejo problema. Por que eu vejo problema? E se depois a criança mudar de ideia? E se aquilo ali for uma pressão da mãe, for uma viagem da mãe, do pai, e depois a criança mesmo perceber que, não, eu gostava de brincar de boneca, mas na verdade eu sou homem. Pode acontecer, pô. E aí, pronto. E aí como é que faz para voltar atrás? Depois que você tomou injeção, tomou hormônio... Meu amigo, se o seu peru não desenvolver na hora da puberdade, não vai desenvolver depois não. Tu vai ficar com um negócio pequenininho depois, não tem esse negócio, né? Já era. Então, esse é o problema. Não existe bloqueador de puberdade, existe tratamento de transição de gênero para adolescente. E isso é um problema realmente. Enfim, destacando que o número de jovens diagnosticados com disforia de gênero aumentou significativamente nos últimos anos, muito em função de propaganda, dessa visão maior, e também de muito médico que quer, né, como é que eu vou dizer isso, né, quer ganhar dinheiro, né? O médico, porra, um paciente vai no seu médico, né? Se você tiver um problema, o médico ganha dinheiro. Se você não tiver o problema, o médico não ganha dinheiro.
existe uma tendência dos médicos de achar que você tem um problema, que você tem disforia de sexo, né? Porque que ele ganha dinheiro, né? Assim, não estou dizendo que todo médico seja isso não, mas existe um incentivo nesse sentido, né? Então aqui, ó, além disso, a Nova Aliança critica a inclusão de mulheres trans nos espaços destinados às lésbicas, e eu acrescentaria as mulheres biológicas também, né? Porque, de novo, é outra coisa que eu concordo. Assim, eu sei que tem um problema, porque a mulher trans, ela tem que ter o direito de competir de alguma forma, ela não pode ser excluída do esporte, né? Ela tem que ter o direito de competir, né? Agora, ela vai competir onde? Ela vai competir com homens? É complicado, porque ela não é mais um homem, né? Ela toma reposição hormonal para ter os hormônios de mulheres. Mas se ela competir com mulheres, também é desonesto, porque a testosterona, ela altera os seus músculos e ossos desde quando você está na barriga da sua mãe. E assim, não adianta, eu parei de tomar testosterona. Você parou, mas, ou melhor, você tomou bloqueador de testosterona, ou tomou hormônio contra a testosterona. Você parou, mas todo o crescimento dos seus ossos e músculos que veio desde da barriga da sua mãe até aquele momento, continua com você, então não tem jeito, né? A testosterona, é por isso que existe esporte masculino e feminino, porque a testosterona é um negócio, é uma vantagem competitiva desleal, é uma vantagem muito grande para muitos esportes. Nem todos, tá? Tem alguns esportes que não faz diferença ter testosterona ou não, mas outros, qualquer esporte que requeira força, faz uma diferença enorme, né? Enfim. Então tá aqui, ó, eles têm essa coisa, estão fazendo isso. O que eu achei muito curioso, eles falando que muitos membros dessa comunidade LGB ainda não estão prontos para se manifestar publicamente por medo de retaliações. É aí que eu falo que é um outro problema que a esquerda tem, né? A esquerda exige uma doutrinação, um respeito à pauta esquerdista absurda. Uma pessoa dentro da esquerda que está no grupo LGBTQ e de repente começa a falar, não, realmente eu também acho que mulheres trans não deveriam competir com mulheres biológicas e coisa e tal. Caramba, amigo, o cancelamento entre eles é muito pior do que a briga com a gente. Vocês acham que o esquerdista bate muito na direita? Eles batem muito mais entre eles ali. Ali é briga de faca para todo lado, é impressionante. E você vê isso com os artistas, né? Por exemplo, a Jojo Todinho, né? Quando brigou com a esquerda, putz, o mundo desabou em cima dela, o pessoal querendo criticar ela de tudo quanto é jeito. É impressionante esse tipo de coisa. Bom, acho uma boa iniciativa. Eu, como libertário, acho que as pessoas têm o direito de organizar nos grupos da melhor maneira que exista. Não existe monopólio de grupo, não existe monopólio de opinião, não existe monopólio de nada. O pessoal tem opinião diferente do grupo genérico LGBTQI. Acho excelente, acho positivo. Achei que, do meu ponto de vista, as pautas deles muito mais condizentes, muito mais razoáveis do que da LGBTQI+, e coisa e tal. Esse negócio de identidade de gênero, de bastar dizer que você é mulher para você ser mulher e coisa e tal, isso não faz sentido para mim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.